Olá pessoal, aqui é um especial, né, um podcast especial da Rufus Press por conta dos problemas digamos assim, da polêmica e da questão da censura surgida, a censura a livros especificamente, né, surgida no final de semana, na semana passada, durante a semana passada, que explodiu no final de semana, com uma série, enfim, de ações, contra ações, de batalhas judiciais, de batalhas, digamos assim, culturais nas ruas, né, ou ali no espaço da Bienal do Rio, onde aconteceu o problema todo. Não vou, enfim, existem milhares de canais comentando isso, milhares de páginas já foram escritas, né, não milhares, mas uma boa quantidade nos jornais, nas revistas, matéria de TV, enfim, quem quiser se informar sobre isso, as possibilidades são bem amplas, né? O que eu quero comentar aqui é a respeito uma frase, na verdade, de um tweet de uma deputada do PSL a respeito de que você, elogiando uma pessoa que supostamente afirmou que iria participar de uma ação de um youtuber, né? De um youtuber progressista que realizou essa ação de distribuição de livros para queimá-los depois. E isso eu acho que é o espírito de toda essa questão. A censura é só o primeiro passo. O segundo passo é sempre a queima de livros. Né? Eu escrevi muito sobre isso. Né? Meu primeiro texto acadêmico foi sobre queima de livros. Né? Isso é algo que me impressiona muito. A, a possibilidade. O livro ele é uma ferramenta complexa que demorou séculos, milênios, na verdade, para ser desenvolvida, das tabuinhas, né, da Babilônia até os incunábulos, né, que deram um formato definitivo, com a revolução da imprensa e dos materiais tipográficos, a revolução contínua, né, começou com Gutenberg e não parou mais por séculos de avanços constantes e refinamentos para você chegar ao livro, né, ao material livro, que é frágil, e por isso ele é um inimigo do pensamento, digamos assim, autoritário, do pensamento que se supõe imortal, na verdade, né? O tirano, o ditador, ele não acredita na própria morte. Ele precisa não acreditar na própria morte, senão ele não, para ele fica difícil ele se manter no poder eternamente. E os livros, apesar da fragilidade, eles existem, eles persistem, né? Você, como eu, né, em qualquer biblioteca, no caso, não é na British Library, eu folhei livros do século XVI, XVII que pareciam recém-lançados. Então, com a conservação correta, essa plataforma tão frágil, ela resiste milênios, ela pode resistir, enfim, indefinidamente, né? Ele não tem um prazo de validade, não tem bateria, não tem, por assim dizer, algum tipo de vencimento um dia, né? O circuito gasta. Não, o livro ele existe. E se ele for relativamente bem conservado, né? Quer dizer, são medidas evidentemente conforme a antiguidade do livro elas se tornam mais intrincadas, mais complexas, mais delicadas, mas em essência ele só precisa de conservação e ele dura perpetuamente. Então, um tirano que gostaria de ter esse tempo de duração de um livro, mas ele tem uma duração digamos assim, marcada de algumas décadas, no máximo, às vezes bem menos que isso. Então o ditador ele sente, né, a angústia diante do livro, que ele considera como um inimigo, não é? Então o pensamento autoritário ele sempre vai ver o livro como um inimigo. O livro é o grande inimigo, não é? Enfim, ele não critica, digamos assim, o livro, a maneira como o livro é lido. Isso quem faz são filósofos como Platão, que fez exatamente isso. Não, o tirano ele critica o livro. O livro para ele é uma perda de tempo. Não é? A pessoa, pelo menos com um pensamento tiranizado, um pensamento com essa tendência tirânica. E por ser um inimigo, ele pode ser queimado. Aliás, ele deve ser queimado. O ritual de queima de livros é um ritual antigo da humanidade. Inúmeras bibliotecas foram queimadas, né? E eu vim falar um pouquinho disso nesse podcast, da queima de livros, não é? Existem algumas obras especificadamente que tratam disso. Uma recente, de natureza, digamos assim, enciclopédica quase, né, um estudo mais amplo e bastante informativo, é a História Universal da Destruição dos Livros, que trata, como diz o nome, né, exatamente disso.
E o que se percebe acompanhando esse livro, né, é que a ideia da destruição dos livros é uma ideia universalizada, não é? Ela não surge com o cristianismo, ela não se radicaliza com outra determinada religião, não é? Não é uma disputa só entre, sei lá, poder, né? O livro, ele sempre acaba, digamos assim, exatamente pela sua fragilidade, ele sempre acaba sendo o grande inimigo, né? O grande escolhido como inimigo. E depois disso, e isso também surge com frequência nesse livro do Fernando Baez, né, História Universal da Destruição dos Livros, a destruição dos livros prenuncia uma grande perseguição, não é? Então a destruição dos livros pagãos prenunciou a destruição da cultura pagã, a destruição física em alguns casos, né? A destruição de livros, enfim, heréticos prenunciou a perseguição dos hereges, a destruição, né, da física dos supostos hereges e tudo mais em certos períodos da Idade Média e da Idade Moderna. A descoberta e destruição de material considerado judaizante, né, que era de posse dos judeus forçados à conversão na América, na Espanha e Portugal, né, na Península Ibérica, durante a Idade Moderna, o início da Idade Moderna, prenunciou a Inquisição, né? A Inquisição Ibérica, que foi a mais, digamos, terrível de todas, né? Então, que se espalhou pelo mundo, né? Quer dizer, não permaneceu só com a colonização, foi exportada para as Américas, para o Brasil, enfim, né? Então, a destruição dos livros prenuncia a destruição das pessoas que possuíam os livros, né? É uma espécie de antecipação. Por isso é feito com tanto prazer pelos inquisidores, pelos tiranos e tudo mais, né? E como eu disse, é algo universal. Tiranos chineses destruíam bibliotecas e mais bibliotecas para tentar pagar o passado histórico digamos assim, dos reinados e das dinastias anteriores a dele, né? E enfim, não é? Esse é um tratado interessante, de cunho mais, digamos assim, geral, um pouco mais superficial, mas instigante, né? O segundo livro que eu recomendo sobre a destruição de livros, e que eu acho que é importante destacar isso. Eu acredito que a percepção da destruição, isso foi algo que eu falei no primeiro artigo, no primeiro artigo que eu escrevi cientificamente, foi sobre destruição de bibliotecas. Por conta da digitalização do material, os livros tornam-se dispensáveis. Como você não tem para onde mandar esses livros, eles viram para de papel, né? Eles viram sucata, viram algo a ser reciclado. A destruição dos livros, como eu bato novamente na tecla, ela precisa ser entendida porque é exatamente isso que nós estamos passando agora, um processo de perseguição inicial de alguns livros, que depois se generaliza para outros tantos livros que também sejam moralmente considerados inadequados e depois se generaliza para tudo, né? E para comportamentos. E aí a destruição do livro inanimado prenuncia a destruição das pessoas que eram donas desses livros ou dos comportamentos que esses livros supostamente, digamos assim, estimulavam, não é? Então, o segundo livro que eu indico nesse sentido, para um conhecimento, é uma politização, até de certa forma, seria possível falar dessa maneira. E é um dos livros que eu tenho uma grande admiração, gosto muito desse livro. Chama-se A Biblioteca Desaparecida do Luciano Cânfora, que é uma espécie de história fragmentada, recuperada vagamente, da Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria, ela, enfim, são muitas as narrativas sobre a destruição dela, quem destruiu os cristãos, né? Os islâmicos quando tomaram Alexandria, as próprias guerras, né, intestinas entre diferentes imperadores romanos destruíram, enfim, são muitas as histórias. Existe a possibilidade de realmente fragmentos da biblioteca que era gigantesca terem sobrevivido até realmente a conquista árabe. O que aconteceu depois é difícil avaliar, mas há um capítulo final nesse livro chamado. Deixa eu só achar. Um capítulo final
chamado... Há um capítulo final nesse livro chamado Diálogo de João Filopão com Emir Amer Ibn al-As prestes a incendiar a biblioteca. É brilhante esse capítulo, né? Quer dizer, não sei se... Aparentemente ele possui uma vaga, digamos assim, inspiração histórica, né? Quer dizer, metade do livro são as fontes que o autor utiliza, que são muito numerosas, muito, digamos, sistemáticas, né? A primeira parte é o desenvolvimento do raciocínio sobre a Biblioteca de Alexandria, a segunda parte são só fontes, páginas e páginas de fontes clássicas. Mas esse diálogo é brilhante a respeito da mentalidade do censor, da mentalidade do indivíduo que queima livros, do indivíduo que utiliza, né, essa ideia ou essa plataforma, o indivíduo que está dentro dessa mentalidade paranoide que leva à destruição dos livros, que considera que exista talvez um livro importante, o livro da sua própria religião, e os outros não são, não é? Para que os outros precisam existir se a religião já garante tudo e ela está representada em um único livro? Então é brilhante a maneira como isso é esboçado, é brilhante a maneira como o Emir, né, que é uma pessoa culta, ele é obrigado a fazer algo que ele não quer fazer, mas ele é um soldado e ele é obrigado a isso. Então essa ideia também, né, que isso, inclusive foi vista durante a Bienal do censor ou do oficial de justiça, oficial que precisa executar a ação arbitrária do Estado, ele não faz isso de boa vontade, né? Alguns fazem, mas nem todos, não é? Existem alguns que sabem que ali, sabe, aquilo é um absurdo, não é? E ele precisa, de certa forma, para manter o emprego ou porque é a obrigação dele como, sei lá, na consciência dele, ele acredita que é a obrigação dele como militar ou como servidor público, fazer aquela ação arbitrária, né? Então é um capítulo brilhante, ele é quase um conto, é um capítulo longo, onde se rediscute, assim, como se fosse digamos assim, um painel final de todas as teorias sobre a biblioteca e desaparecimento da Biblioteca de Alexandria, digamos, em forma de um diálogo quase platônico, né? Quase como num banquete desses cidadãos que são mencionados no início, no título do capítulo, com um final, enfim, não vou dar spoiler, mas é um final brilhante, assim. Digamos assim, a síntese do pensamento autoritário é simples. O pensamento autoritário, ele é estruturalmente simplório, então ele funciona de uma maneira que é fácil de descrever. E o Canfora, né, o Canfora, enfim, Luciano Canfora, ele faz isso brilhantemente, né? Enfim, eu vou só mencionar, não é mais um último livro, há outros livros, muitos livros sobre a destruição de livros, é um tema frequente na literatura. Um dos romances mais espetaculares do século XX, que é O Auto de Fé, do Elias Canetti, é exatamente sobre isso, a destruição de uma biblioteca particular, e o que leva a essa destruição, quer dizer, a loucura, né? A loucura um pouco individual, mas a loucura de uma maneira geral, né? Então, quando você começa a perseguir ou destruir ou dispor de livros de uma maneira assim, desesperadora, por nada, você realmente está chegando, a sociedade está chegando no limite da loucura, isso que aparece no livro de Elias Canetti. Mas eu escrevi numa coleção de ensaios sobre cuja proposta era você escolher o seu livro favorito ou o seu livro mais influenciou de uma maneira ou de outra e escrever sobre ele, que eu organizei e participei, a coletânea Booklore, né? A Passion for Books, que saiu pela editora alemã Zagava. O meu ensaio não foi sobre livros, né? O ensaio que eu escrevi enfim, a tradução foi minha, mas eu tive um auxílio na revisão do Damian Murphy, né, o autor do o Baluarte Tomado, né, o livro da Rafus Press numa campanha no Catarse Momento. E eu escrevi um ensaio que é um pouco na contramão dos outros ensaios, que inclusive falavam de livros imaginários, né, como a La Chaise Spirituelle
do Rimbaud. Eu cheguei a comentar um pouco o Bouclore aqui, já cheguei a citá-lo, mas o meu ensaio era sobre justamente, não um livro, mas sobre a destruição de todos os livros. E que são, por conta até da fragilidade da plataforma, são muitas formas de se destruir um livro, né? Ele tem, enfim, ah, o esquecimento é uma dessas formas, mas o fogo também é, não é? E eu espero sinceramente que o nosso país ele não destrua os livros pelo fogo, não é? Que os livros possam ter uma existência tranquila, como todos nós, os seres vivos, né, animais e homens deveríamos almejar ter. A sociedade, o Estado também deveria ter esse objetivo para com seus concidadãos. E, e os livros também possam sobreviver. Que mesmo com algum esquecimento, o esquecimento pelo menos propicia a possibilidade de redescoberta, não é? É uma última sobrevivência. O fogo não propicia nenhuma. Então espero realmente que a sociedade brasileira, como aconteceu no caso da Bienal do Rio, resista e que a censura e depois, posteriormente, essa ideia de destruição física do inimigo, do livro como inimigo, depois do inimigo de fato, não aconteça em nosso país e que passemos por esse momento de uma maneira a lembrá-lo dele como uma espécie de pesadelo. É isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo podcast.